ao canal. Bom, o vídeo de hoje é mais aqui uma conversa entre rapazes e raparigas que tenham o mesmo problema que eu tive há uns tempos atrás e como vocês já devem ter visto no título do vídeo é como é que eu emagreci 32 quilos. Eu emagreci 32 quilos no espaço de pouquíssimo tempo, não chegou a meio ano. Eu perdi 32 quilos no espaço de 4 meses e meio. E bom, eu não quero que ninguém que me segue siga o meu exemplo, tipo, não no facto de emagrecer, porque sim, eu acho que o facto de ter emagrecido um bocado mais aumentou muito a minha confiança, aumentou a minha forma de ser com outros, a forma de como eu me visto mudou, a forma de como eu me relaciono mudou, a forma de como eu brinco, da forma como eu falo, enfim. E eu sempre achei que nada disso fosse alterar com o facto, porque eu sempre me senti muito bem com o meu corpo. Mas bom, aquilo que eu quero transmitir às pessoas que me seguem é que, por favor, não sigam a minha dieta sem o conselho de um profissional. Porque a dieta que eu fiz foi radical, eu não aconselho a ninguém, o meu corpo adaptou-se, mas outra pessoa se fizer a mesma dieta que eu, vocês sabem todos que os organismos são diferentes, por isso, por favor, não sigam esta dieta sem falarem primeiro com um profissional, sem se informarem de como é que está a vossa saúde antes de fazerem qualquer coisa. Bom, eu iniciei a minha dieta através de um pequenino susto que eu tive. Eu fui jantar numa noite com a minha família e digamos que eu nessa noite puxei muito pelo meu corpo, eu só comi porcaria e de repente eu deixei de sentir os braços, comecei a ter a respiração muito acelerada, eu sentia o meu corpo, parecia uma sensação horrível. Eu dizia à minha mãe na altura, eu estava desesperada, parecia que eu estava a morrer realmente. E então, tipo, eu fazia assim, andava assim no meio de shopping, tipo, a bater, porque eu não sentia os meus braços, a minha respiração estava muito forte, o meu batimento cardíaco também, e então, bom, foi assim um valente susto que só me passou no dia a seguir. Mas eu depois, mais tarde, claro, vinha saber que aquilo que eu tive foi uma reação alérgica à comida do shopping. Eu não quero falar em restaurantes, nem qual foi o shopping, porque não quero estar aqui a denegrir a imagem de nenhuma empresa. Mas realmente eu já tinha comido aí, inclusive o prato que eu tinha comido nesse restaurante, não me aconteceu nada, mas nesse dia a própria médica me disse que alguma coisa estava estragada na comida e eu tive uma reação alérgica. Porém, desde esse dia eu disse logo à minha mãe que eu nunca mais, porque eu já tinha problemas no pâncreas, eu sempre ignorei isso, sempre disse à minha mãe, não, isso é mentira, por favor, quem sabe o meu corpo sou eu. E nesse dia eu realmente achei, tipo, estou a dar as últimas. O meu colesterol também estava muito elevado, ou seja, eu nesse dia apanhei um valente susto. E bom, então foi assim, eu comecei a minha dieta, eu cortei radicalmente a tudo, eu deixei de comer doces, fritos, carne de porco também não toco, refrigerantes, tudo que fosse uma, às vezes iced tea, enfim, habituei-me só a beber água. E nos primeiros dias da dieta eu comia, por exemplo, uma perna de frango o dia inteiro. Ou seja, por isso é que eu digo que ninguém faça este tipo de dieta, porque realmente a minha foi muito radical e logo nos primeiros meses eu perdi muito peso. E bom, os primeiros tempos, até setembro, eu comecei a minha dieta em junho, e até setembro eu só me alimentava tudo à base de, por exemplo, no pequeno almoço eram 3 bolachas Maria e um copo de leite. E eu passava assim a minha manhã inteira até a hora do almoço, eu só comia, por exemplo, uma colher de arroz e meio bife. Ou seja, o meu corpo, claro que foi perdendo certas coisas, né? certo tipo de vitaminas que eu necessitava. Enfim, graças a Deus eu não tive problemas nesse aspecto, mas claro que o meu corpo ressentiu-se e começou logo a perder peso. Bom,
Outra coisa que eu também quero afirmar aqui é que ao fim dessa dieta toda eu fui fazer análises porque começou-me a cair muito o cabelo. Por exemplo, eu fazia isto assim e sempre um punhado de cabelo. Por isso é que eu na altura cortei o cabelo, coloquei num tom mais escuro porque eu achava que o tom loiro que eu tinha, embora o meu cabelo já fosse natural, eu tivesse só algumas madeixas, eu achei que essas madeixas estivessem a puxar muito pelo cabelo. Enfim, eu fiz isso, pronto, e realmente eu apanhei assim um valente susto, mas felizmente vim a saber que não era nada de grave, foi apenas, ou seja, porque toda a gente que emagrece e perde assim muito peso repentinamente, por exemplo, uma pessoa que perca 5 kg não vai reparar, mas uma pessoa que perca quase 40 kg como eu vai notar completamente a diferença e ver que o cabelo ficou mais fraco, as unhas, a própria pele, ou seja, há certas coisas que vão acontecendo no nosso corpo. Como é que eu detetei que estava a emagrecer? Porque eu nos primeiros tempos, assim, as pessoas passavam, olha, estás mais magrinha, eu não via. Eu olhava-me no corpo exatamente a mesma pessoa que eu era há uns meses atrás. Então, bom, aquilo que eu fiz praticamente para descobrir, porque assim, às vezes eu ia à balança e via menos 18 quilos, menos 20 quilos, e não dizia nada, porque eu olhava-me no espelho e sentia exatamente a mesma coisa. Onde eu notei, foi nas calças, na parte da cintura, eu notei imenso, imenso. Porque eu comecei a comprar números que nem eram meus. Por exemplo, eu chegava a uma loja em que tinha um número que para mim era ridículo e o número entrava-me e às vezes ainda ficava mais largo. Eu ficava, como é que é possível ter descido quase 8 números de calça? Não é? Fiquei assim, realmente perdi muito peso e ainda agora, né, o meu guarda-fatos pobrezinho, que eu tinha tantas roupas novas que adorava e agora, coitados, eu meto-as e parece um saco. Ou seja, eu fui notando esse tipo de diferenças, esse tipo de... Bom, esse tipo de diferenças, não é? Com o meu corpo, tudo através da roupa. Até porque eu não gostava de me pesar. Agora, claro que eu ainda não parei totalmente a minha dieta, é assim, eu não faço uma dieta tão rígida. Eu agora, se me quiser, por exemplo, comer uma fatia, uma pequenininha fatia de bolo hoje, eu posso comer. Claro que não como no resto dos dias, mas antes era uma coisa impensável. Por exemplo, eu fiz 18 anos e eu não provei o meu bolo de aniversário, porque eu estava a meio da minha dieta e eu achava que, enfim, porque eu tinha sensações de desmaio quando eu comia alguma coisa mais doce, uma coisa mais salgada. Por exemplo, a minha comida é praticamente toda sem sal, por exemplo. Claro que se eu fizer uma panela de arroz, uma panela de massa para toda a gente, eu vou pôr um bocadinho de sal, mas, por exemplo, eu tempero o bife só com limão, um bocadinho de alho, eu não coloco esse tipo de tempero, tipo sal, e toda a gente acha um bocado estranho. Como é que tu consegues comer arroz sem sal nenhum? Como é que tu consegues comer esparguete sem sal nenhum? E as pessoas vão se habituando, porque realmente eu comecei a minha dieta com um susto. Foi um medo. Embora eu quisesse fazer a minha dieta, porém faltava-me essa parte de vontade, que eu dizia, estou muito bem com o meu corpo, não... Enfim, e já não era uma coisa estética, era uma coisa de saúde que eu só realmente me conseguia perceber naquele dia, que eu achava que era uma coisa muito mais grave. Infelizmente foi só uma reação alérgica, e dou graças a Deus, não é, por ter sido só isso, mas realmente eu quero transmitir àqueles que estão aí, que veem em mim um grande exemplo, porque muita gente hoje passa por mim na rua e não me reconhece, porque, enfim, eu sempre fui muito cheinha desde pequenina, e de um minuto para o outro eu fiz assim, tipo, eu ainda agora passo por colegas meus que eu já não vejo há um ano, e eles disseram o que é que se passou, como é que é possível tu teres perdido tanto peso em tão pouco tempo. E pronto, praticamente a minha dieta era tudo à base de bolacha Maria, leite, água só nas refeições. O meu comer era mesmo só meio bife, uma colher de sopa de arroz, mais nada. E era assim muitos legumes que eu colocava. Carne de porco eu não toco, eu retirei completamente, porque quem sabe, a carne de porco aumenta muito o colesterol. E então eu tinha esse hábito de comer frequentemente carne de porco. Agora só toco em carne de peru, frango ou vitela. É o tipo de carnes que eu como, só e apenas. Às vezes sou um bocadinho chatinha porque eu também não consigo comer muito. Às vezes quero ir a um restaurante e se não houver nenhum desse tipo de carnes eu não consigo comer nada. Opto sempre, claro, pelo peixe. O tipo de peixe eu não vario em nada, como todo o tipo de peixe. Eu acho que toda a gente deve gostar muito no peixe. Em relação à carne, às vezes eu quero ir comer à casa de alguém e a pessoa faz porco e eu fico assim um bocado tipo, sabes, eu não como.
e é um bocado constrangedor. Agora, claro que eu não digo, tipo, se me puserem alguma coisa, né, eu como, mas antes eu não tocava, por isso enquanto eu fiz realmente a minha dieta total radical, eu evitava ao máximo ir comer fora, eu evitava ao máximo comer em casa de alguém, porque para mim era sempre muito constrangido ter que dizer na casa de outra pessoa, olha, desculpa, mas eu não como. Ou seja, sempre foi muito mal essa parte da dieta, porém eu hoje sinto muito melhor comigo, sinto-me muito melhor na relação com os outros. E bom, eu queria aqui tentar explicar, até porque quem assiste o meu vídeo até pode já notar algumas diferenças, principalmente na cara, enfim. E também para as pessoas que me acompanham no dia a dia que não sabem desta história ou que não se aperceberam, não sabiam como. Bom, foi tudo através de um susto, claro que eu, né, como eu já tinha dito, eu tinha essa vontade de perder algum peso, porém sentia muito bem com o meu corpo e não queria de forma alguma perder peso, mas mais uma vez eu reforço a ideia, já não era uma questão estética, porque eu sempre me achei uma pessoa muito bonita, sempre me achei muito bem com o corpo que tinha, porém já era por questões de saúde. Já estava a envolver muito a minha saúde e eu não queria entender isso. Às vezes a médica dizia-me, Catarina, passa-se isto, é grave. E eu saía da consulta e dizia, quem sabe do meu corpo sou eu. E hoje em dia eu sou muito rigorosa. Se nas análises vem um valor mais alto, eu já estou a tentar contrariar isso. Porque eu pus-me a pensar, eu tenho 18 anos, sou muito nova para estar agora com problemas. Eu já estava a ficar com problemas no fígado, eu tinha problemas no pâncreas, tudo por uma mera satisfação de comida. Ou seja, eu realmente optei por cortar isso, por seguir o meu instinto, e quando fui a ver, as primeiras semanas, claro que custam, e principalmente as últimas semanas da dieta custam muito, porque custa muito, por exemplo, já não tocar num pedaço de chocolate há quase um ano, e às vezes estar agora e saber que eu agora já posso comer, porque a médica já liberou essa parte, de que eu agora, se me apetecer, por exemplo, um quadradinho de chocolate, posso, até porque eu fui fazer análise e estava tudo a 100%. Embora a dieta que eu fiz, eu não tinha nenhum acompanhamento médico, por isso é que eu digo, não aconselho a minha dieta a ninguém sem se falar primeiro com um profissional, porque a dieta foi a que eu fiz, eu não fazia ideia se estava a retirar ou pôr vitaminas, enfim, eu fiz aquilo por instinto, eu comecei a comer aquilo com que me sentia bem e que não tinha aquela sensação de desmaio, era praticamente aquilo que eu comia, e claro, agora comecei a meter outro tipo de coisas na minha dieta, incluindo os meus cereais integrais, bolachas, iogurtes, coisa que eu antes também não tocava, e iogurtes eu também retirei, ou seja, a minha dieta baseou-se mesmo à base de bolacha Maria, leite, enfim. E era muito raro as vezes que eu comia um iogurte, ou seja, eu sempre tive o meu pequeno almoço que era a bolacha Maria e o lanche que era a bolacha Maria, e depois ao almoço e ao jantar é que eu variava sempre as comidas, seja peixe, carne, dentro daquilo que eu podia comer. Por isso, bom, quando eu fui à médica, ela sim acrescentou-me os iogurtes, isso tudo direitinho conforme as minhas análises, por isso reforço mais uma vez a ideia, todos os organismos são diferentes, por favor, ninguém siga, assim, sigam o meu exemplo, sigam a minha coragem, a força de vontade que eu tive, mas por favor não sigam a dieta que eu fiz sem qualquer tipo de indicação médica, porque eu não sou médica, eu não sou nutricionista, e mais uma vez, não é claro, reforço essa ideia, por favor, não façam isso. Eu estou a pedir assim para que não façam isso, porque muitas pessoas que me seguem eu não conheço, não é? Podem ser mais fortezinhas, mais magrinhas, enfim, queiram, porque já aconteceu, às vezes eu via entrevistas, via documentários sobre pessoas, ou vídeos, entrevistas, enfim, pessoas que emagreceram não sei quantos quilos em X meses, e eu tentava fazer essas dietas e claro, eu acabava sempre por não conseguir e era frustrante. Por isso, por favor, não sigam o meu exemplo em relação à dieta. Claro, sigam a minha força de vontade, principalmente as pessoas que estão desse lado, que têm problemas de saúde, por serem cheinhas ou por serem mais magrinhas, mesmo para as pessoas que são mais magrinhas, por favor, façam alguma coisa pela vossa saúde, porque ainda vão a tempo. Não deixem atrasar, porque quanto mais tarde for, pior vai ser. E, enfim, façam logo, mudem a vossa vida e radicalizem um bocado essa parte alimentar, porque quem manda no nosso corpo somos nós, e quem tem porque esse nosso corpo é uma máquina que se habitua àquilo que nós lhe damos.
tudo tem que ser trabalhado com a nossa mente e foi isso que eu fiz, ou seja, o meu psicológico comentou muito a minha força de vontade e o meu corpo. Por isso vocês têm que primeiro trabalhar o vosso psicológico, a vossa mente, para depois entrarem na parte do vosso organismo. E bom, eu espero que este vídeo tenha sido um bocado esclarecedor sobre aquilo que se passou comigo. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixar aí o vosso like e de comentar aqui em baixo os próximos vídeos que vocês querem ver no canal. Tchau!